Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Henrique sou eu. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o conhecimento. E se você gosta dos nossos vídeos e puder clicar no joinha, vai ajudar a divulgar para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, muito obrigado. Bom, conforme disse o cientista alemão Albert Einstein, uma mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Mas o que se pode entender por novas ideias? Bem, podemos chamar de novas ideias os conhecimentos que nós adquirimos durante a nossa vida. Pois bem, como já se sabe, todo conhecimento que a humanidade recebeu através da história chegou em forma de conta-gotas. Ou seja, as informações chegavam pouco a pouco. E eram coisas que aconteciam em países e continentes distantes uns dos outros. E para que as informações alcançassem um número grande de pessoas, isso demorava meses ou até anos. Por exemplo, as novidades da Europa e da América do Norte demoravam anos até chegarem até nós. E quando chegavam, ficavam restritas a poucos grupos de pessoas que muitas vezes transmitiam essas informações não da forma que tinham recebido, mas sim como eles tinham entendido essas informações. Felizmente, hoje em dia, para se obter informações e conhecimentos, basta um simples clique, ou numa tela de um computador, ou numa tela de um celular. Então, dessa forma, na atualidade, é praticamente impossível dizer que não se acredita em alguma coisa por falta de informação. Pode-se não acreditar por vários motivos, é fato, menos por falta de informação. Bom, isso também acontece com o plano espiritual. Muita gente pode não acreditar que ele existe, por vários motivos, mas não podem mais dizer que não acreditam por falta de informação a respeito. Isso porque, graças ao avanço do raciocínio lógico do ser humano e graças ao avanço da tecnologia, as informações chegam até as pessoas, mesmo que elas não queiram. E por esse motivo, hoje nós podemos saber muita coisa sobre o mundo espiritual, que é o lugar de onde a gente vem antes de nascer nesse planeta. E também é o lugar para onde a gente volta, depois que partimos daqui. Agora, tudo que nós sabemos hoje em dia começou com as canadenses Irmãs Fox, no ano de 1848, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Porém, durante anos, essas informações foram confusas e desencontradas. E um estudo sério, explicativo e usando uma metodologia séria só aconteceu a partir do ano de 1855, com o francês Allan Kardec. E se concretizou no ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, pelo próprio Allan Kardec. Bem, o nome na certidão de nascimento de Kardec era Denisard Hippolyte Léon Rivail, conforme consta no livro Kardec, Irmãs Fox e outros, do autor Jorge Risini. Bem, Denisard foi pedagogo e se formou no Instituto Pestalozzi, na Suíça, que era um instituto dos mais conceituados na sua época. E foi como professor Rivail que ele iniciou seus estudos sobre o mundo espiritual e descobriu que o espírito sobrevive à morte do corpo físico e que mantém as mesmas características de quando estava encarnado. Ou seja, se uma pessoa era um intelectual antes de desencarnar, o espírito continuava sendo um intelectual. Porém,
se era uma pessoa simples e limitada, também conservava essas mesmas características no mundo espiritual. E ele descobriu que o espírito mantém as mesmas virtudes e os mesmos vícios. Ou seja, continua do mesmo jeito que era aqui encarnado no nosso planeta. E com as mesmas obrigações, sem mudar nada. E para testar os conhecimentos dos espíritos, Kardec passou a fazer perguntas elaboradas e passou a receber respostas compostas e inteligentes. E foi assim que o professor Rivaio descobriu que numa de suas encarnações, seu nome era, ou fora, Allan Kardec. E por isso ele resolveu usar esse nome na publicação dos seus estudos. E assim surgiu o Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas sobre a vida, sobre moral e sobre a evolução dos espíritos e do mundo. Ou seja, Kardec não inventou os espíritos. Ele descobriu o mundo espiritual e o revelou para o mundo físico. Assim como um cientista que descobre uma bactéria, que sempre esteve na natureza, mas que por não ser vista, não era conhecida. Pois a grande verdade é que uma bactéria também é um ser vivo, que habita o nosso planeta, mas que nós não conseguimos enxergar sem equipamentos adequados. E assim, do mesmo jeito, usando-se as formas corretas e sabendo-se onde e como procurar as informações corretas, hoje em dia nós temos um vasto campo de informações e experiências que provam e comprovam que a vida continua no plano espiritual. Em outras palavras, hoje em dia nós sabemos que ninguém está só e nem abandonado à própria sorte. E como na natureza tudo se transforma e nada se perde, nós que somos espíritos eternos e que também fazemos parte da natureza, não nos perdemos após a morte do corpo físico. Na verdade, nós continuamos a nossa trajetória de aprendizado e de evolução, só que num outro plano da vida e com muito mais responsabilidades. Isso é para se pensar. Se você quiser, pode deixar um comentário aqui pra gente. E lembre sempre dos momentos bons e das coisas boas da sua vida. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz.